Olá pessoal, eu sou a Natália e hoje nós vamos apresentar o nosso último vídeo da série temática sobre a área da saúde. O nosso vídeo de hoje vai abordar a avaliação da pessoa com deficiência intelectual. Primeiro ponto da avaliação, a gente vai perguntar: é uma avaliação de diagnóstico da deficiência intelectual? Se não, ela vai ser uma avaliação de especialidade, ou da fisioterapia, ou da fonoaudiologia, ou da psicologia, enfim, é a avaliação de alguma área de especialidade. Se é uma avaliação de diagnóstico da deficiência intelectual, então nós temos que verificar qual sistema de diagnóstico nós vamos utilizar como referência para a realização desse diagnóstico. Aqui eu apresento os 3 sistemas mais conhecidos, o CID-10, o DSM-5 e a Associação Americana de Deficiência Intelectual e do Desenvolvimento, que foram apresentados inclusive no vídeo 2 sobre diagnóstico. E então, a gente vai escolher qual avaliação nós vamos utilizar para realizar esse diagnóstico. O Instituto de Ensino e Pesquisa, Darcy Barbosa, recomenda a avaliação multidimensional da deficiência intelectual como instrumento de avaliação. Então, falando sobre essa avaliação multidimensional, a primeira etapa dela vai ser verificar a presença daqueles 3 critérios de diagnóstico da deficiência intelectual, que são limitações significativas no funcionamento intelectual, limitações significativas no comportamento adaptativo e a idade de início é inferior aos 18 anos. Essa avaliação vai ser realizada por uma equipe multiprofissional. Após essa etapa de verificação dos critérios diagnósticos, a avaliação multidimensional vai realizar a verificação das potencialidades e limitações em relação a essas 5 dimensões apresentadas. Após conhecer essas potencialidades e limitações, vai ser possível indicar os apoios mais recomendados para essa pessoa. E aí a gente vai ver, então, uma melhora no funcionamento individual. Então, esse é o modelo teórico proposto pela Associação Americana. Nós vemos que entre os apoios e o funcionamento individual há uma seta que vai e volta. Isso quer dizer que esses apoios devem ser revistos de forma periódica, uma vez que há um dinamismo entre mudanças de apoio e melhora no funcionamento individual. Então agora nós vamos ver um pouco de cada uma dessas dimensões. As habilidades intelectuais, elas vão incluir as questões relacionadas a raciocínio, planejamento, resolução de problemas, pensamento abstrato e todos esses itens apresentados aí no slide. O que é importante a gente pensar em relação às habilidades intelectuais é que todas as pessoas, inclusive as com deficiência intelectual, com maior ou menor comprometimento, podem aprender em qualquer etapa da vida. Isso porque o aprendizado está relacionado a uma trajetória individual e o que é significativo para aquela pessoa. Então, muitas vezes, aprender a ler ou escrever não é o mais significativo para uma pessoa com maior comprometimento, mas outras aprendizagens podem ser significativas. Então, é importante a gente refletir que todos nós podemos aprender em qualquer etapa da vida. O que é importante verificar é quais são as aprendizagens significativas para aquela pessoa no momento de vida que ela se encontra e no contexto em que ela está inserida. Por isso, é importante que a gente tenha um conhecimento de todas essas dimensões para que a gente consiga, então, pensar nos apoios mais indicados. A próxima dimensão é o comportamento adaptativo. O comportamento adaptativo, ele fala da nossa habilidade em se adaptar às demandas do ambiente ou alguma surpresa que esse ambiente traz. Eu coloquei aí a imagem de um cinema, porque o cinema exige que a gente faça mudanças em relação ao nosso comportamento.
Então, nesse ambiente, a gente não pode fazer barulho, a gente não pode usar equipamentos eletrônicos, a gente não pode incomodar a pessoa que está sentada ao nosso lado. Então, o comportamento adaptativo, ele diz sobre essa habilidade de adaptação em relação aos ambientes que a gente está inserido. Um ponto importante em relação ao comportamento adaptativo é que muitas vezes é colocado que a pessoa com deficiência intelectual tem um comportamento inadequado. Porém, é preciso haver um cuidado em relação a essa associação, porque a nossa análise, como a gente já conversou ao longo dos vídeos, ela deve ser muito mais do contexto em que essa pessoa está inserida do que da condição que ela apresenta. Então, eu posso ter pessoas sem deficiência intelectual que têm um comportamento inadequado e pessoas com deficiência intelectual que têm um comportamento adequado. A gente precisa de ter um olhar muito mais voltado para o contexto do que da lesão. Então, como nós vimos nos vídeos anteriores. A próxima dimensão é participação e interação em papéis sociais. Essa dimensão ela vai tratar das interações que o indivíduo estabelece com os demais e os papéis sociais que ele desempenha, né? Então, os papéis sociais, elas são uma série de atividades que nós vamos desempenhar nos nossos grupos sociais. Ao longo da nossa vida, a gente desempenha vários papéis sociais, como filho, amigo, estudante, namorado, trabalhador. Então, a gente desenvolve vários papéis sociais. Nessa dimensão, é importante que a gente tenha um olhar atento, porque há uma tendência à infantilização da pessoa com deficiência intelectual. E as pessoas com deficiência intelectual, elas vão passar por todas as etapas da vida, como todos nós: infância, adolescência, vida adulta e idoso. A idade, ela vai ser construída muito mais pelas nossas vivências, experiências, valores. Então, por isso é importante que as pessoas com deficiência intelectual possam ter vivências relacionadas às fases de vida em que elas estão vivenciando, né? Então, elas podem também casar, elas podem trabalhar, e aí elas vão ter vivências relacionadas aos processos de vida que todos nós vamos passar. A próxima dimensão é saúde. Então, a gente vai ter os itens de saúde física, mental e etiologia. Nessa dimensão, nós vamos conhecer a saúde geral dessa pessoa, o estado de saúde mental desse indivíduo, questões de estresse, do bem-estar emocional, enfim, todos esses dados estarão presentes aí. E os dados de etiologia, que são os fatores de risco relacionados à deficiência intelectual. E a nossa última dimensão vai ser o contexto, na qual nós vamos verificar as condições de apoio em que a pessoa com deficiência está inserida. Então, vai ter o ambiente social imediato, que pode ser a família e as pessoas mais próximas, que é denominado de microsistema, o mesossistema, que é o bairro, a vizinhança, serviço educativo ou laboral, e o macrosistema, que já vão ser os padrões gerais de cultura, sociedade e população. Então, aqui a gente vai ter uma ideia em relação às redes de apoio que essa pessoa vivencia. Muitas vezes, uma das principais vulnerabilidades que a pessoa com deficiência intelectual encontra é o isolamento social. Muitas vezes, elas estão isoladas dentro da própria família. Então, é importante que nessa avaliação a gente consiga ter uma visão bem ampla para que a gente consiga oferecer os apoios mais indicados para minimizar esses fatores de exclusão social que essa pessoa pode vivenciar. E por último, então, a gente traz a seguinte pergunta: como que a visão da pessoa com deficiência pode influenciar na realização da avaliação multidimensional? As referências desse vídeo são os livros da Associação Americana de Deficiência Intelectual e do Desenvolvimento. O primeiro
livro ainda tem a nomenclatura antiga da deficiência intelectual. É o livro que tem disponível nas livrarias aqui no Brasil e que está traduzido para o português. O segundo livro é possível encontrar no site da Associação Americana. Ele já tem a nomenclatura atualizada, Intellectual Disability, e ele só tem em inglês, mas é possível encontrar no site da Associação Americana. Muito obrigada pela participação de todos. Nós convidamos novamente para que os profissionais participem do colóquio online, que vai ocorrer no dia 17/4, às 14 horas. Nós vamos divulgar o link para participação. Convidamos a todos para seguir a gente nas redes sociais e ficar por dentro das novidades.